Estamos num momento muito específico da história dessa nação. Eu creio que nós precisamos entender que Deus realmente está falando. Eu queria que você se assentasse por um momento. Existem tantas promessas que vão ser cumpridas, e eu queria que você se alegrasse com o Senhor, com tudo que Ele tem feito. E principalmente a gente tem que entender o que Deus está fazendo. A palavra de ontem foi pertinente. Eu quero continuar algo que Deus colocou no meu coração, algo forte. Eu queria que você orasse comigo. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem sonhado conosco. E há uma segunda onda vindo, Senhor. Há uma segunda onda chegando, Senhor. E nós queremos Te agradecer porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Deus me deu um texto em Gênesis capítulo 26. Se você puder abrir a palavra de Deus. Diz, versículo 1: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Gênesis capítulo 26, versículo 1: e houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Eu comecei a estudar um pouco. A palavra Gerar em hebraico significa região ou lugar de pernoite. Fala, lugar de pernoite. Um lugar de transição, certo? E uma coisa interessante que era, a Bíblia diz aqui que não apenas isto, era onde estava o rei, onde o Abimeleque era o rei dos filisteus. E a gente começou a estudar esse texto. Eu comecei a estudar esse texto. É algo interessante que a gente percebe, o que aconteceu entre o relacionamento entre os descendentes ali de Abraão e os filisteus. Olha que interessante, a Bíblia diz aqui que o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito e procure estabelecer-se na terra que eu te indicar. Permaneça nessa terra por mais um pouco, e eu estarei com você e eu te abençoarei. Diga para o teu irmão: para você ter a unção, para você ter a promessa, você tem que permanecer. Você não pode desistir no primeiro momento, você tem que continuar. E algo interessante que a gente consegue perceber aqui é que a Bíblia diz aqui que porque você e os seus descendentes darei a todas essas terras, conforme o juramento que fiz a seu pai. Nós estamos falando sobre herança e legado. Preste atenção, a diferença de herança e legado: herança é tudo que você recebe, legado é aquilo que Deus coloca dentro de você. Fala ao teu irmão: eu não quero somente uma herança, eu quero um legado. Eu quero receber algo dentro de mim. Eu quero uma porção dentro de mim. Porque herança você pode receber dom, talento, herança, propriedades, mas legado é passado de pai para filho. Herança é passado de um homem de Deus que coloca e transfere algo para dentro de você. É isso que nós queremos aqui nessa conferência. Nós não queremos herança, nós não queremos isso. Nós queremos um legado. Quero que você volte para sua terra, para sua cidade, carregado de uma unção dentro de você, carregado de uma bênção dentro de você. Eu quero que você levante a sua mão. Eu quero que você receba uma porção do Espírito Santo, um presente dele, que você volte para sua casa carregando uma porção do Senhor, um óleo do Senhor, que isso vai mudar a sua vida, queridos. É o legado que Deus quer colocar dentro de você. Mas o interessante é que nós estamos vendo a vida de Isaque. Fala comigo: Isaque. Isaque, naquele exato momento, recebeu o legado do seu pai. E quando ele recebeu o legado do seu pai, ele recebeu as responsabilidades, ele recebeu as promessas, mas ele também recebeu os inimigos como parte da promessa. A Bíblia diz aqui que tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Ele continuou a promessa que ele havia dado para o seu pai. Mas olha um pouco mais à frente: quando os homens... e eu te abençoarei, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Gerar, então, é um lugar de pernoite, é um lugar de transição, é um lugar onde você percebe e você está ali instável. É o momento onde Deus está gerando algo dentro de você. Coloca a mão no seu ventre, se Deus está gerando algo em mim, e tem que romper.
Tem que nascer, meu irmão. É necessário que nasça. A pior coisa que pode acontecer é um aborto. É melhor que não tivesse acontecido uma gravidez do que um aborto. Você pode pensar, mas não tem a criança, era melhor que não tenha nascido. Não, o aborto é pior do que não ter tido um nascimento, ou ter tido uma gravidez, porque o aborto traz traumas. Deus não te trouxe a esse lugar para você abortar, meu querido. Deus não te trouxe aqui, como diz a palavra de Deus em Isaías, Ele não abriu a madre, Ele não vai fazer nascer. Ele não te trouxe aqui para infertilidade. Ele não te trouxe aqui para um momento simplesmente para criar uma expectativa na sua vida, abrir um mundo espiritual para você e você voltar para casa estéril. Diga para o teu irmão: chega de esterilidade, chega de esterilidade, chega de esterilidade. O Senhor te trouxe aqui para você gerar. Você não vai ficar no meio do caminho, você não vai ficar parado, você vai passar o Jordão e você vai fazer coisas grandes para Ele. Preste atenção no que Deus vai fazer com você. E a gente precisa entender o processo que Deus trabalha, ou os processos que Deus começa a trazer, e Deus precisa amadurecer a igreja brasileira. Escute essa palavra. Se nós queremos ganhar as nações da terra, se a promessa dessa nação é ser um referencial para outras nações, está aqui um homem que já percorreu mais de 42 nações do mundo. Eu vou te dizer, precisamos amadurecer. E esse amadurecimento, ele passa por um processo de como nós recebemos as palavras proféticas. Sabe? Calma, tem muita coisa. Quando o homem no lugar lhe perguntarem, versículo 7, sobre a mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa da Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaque estava então em Gerar, já fazia muito tempo. E certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto da janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é a tua mulher, porque me dissestes que era tua irmã. Diga para o teu irmão: em tempos de avivamento não existe meia verdade. Em tempos de avivamento, Deus vai trazer à luz todas as coisas, queridos. E sabe de uma coisa? Está rolando na internet vídeos aí sobre o juízo de Belo Horizonte. Quem ouviu isso? Quem ouviu isso? Juízo de Belo Horizonte, pessoas postando coisas que Belo Horizonte é o final do mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Trazer uma palavra profética na hora que o caos já aconteceu, isso não é profecia. Trazer uma palavra profética para uma cidade que está sofrendo, isso é apagar o pavio que está fumegando ainda. Sabe, eu estou dizendo porque eu tenho autoridade para falar, porque um ano atrás eu trouxe uma palavra de correção. A gente trouxe palavras de arrependimento. A gente falou sobre arrependimento. A gente fala sobre isso. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando Deus fala de arrependimento, Ele aponta o caminho. A única diferença entre a voz do Espírito Santo e a voz do inimigo, preste atenção, porque muitas vezes a gente confunde. É porque o inimigo, ele aponta e ele traz culpa, apontando os erros das igrejas, aliás, dos ministros de Belo Horizonte. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Daniel capítulo 9 diz que nós pecamos. Quando você apontar o erro, bota a mão no teu peito e fala: nós temos pecado. Daniel, quando ele olhou, a Bíblia não fala que Daniel tinha pecado. A Bíblia não conta o pecado de Daniel, mas Daniel se incluiu dentro da história. Disse: nós temos pecado contra o Senhor, nós temos prevaricado, nós temos confusão, nós não ouvimos as palavras dos profetas. Diga para o teu irmão: quando uma palavra profética vier, se inclua dentro. Não coloca um ponto de juízo, não aponta um dedo falando: coitado dali, porque aconteceu isso. Palavra profética acontece antes, não é depois. Quando você fala antes, você fala de algo. E deixa eu te falar uma coisa: eu tenho autoridade para falar, eu tenho autoridade para falar, não é porque eu estou falando aqui, porque um ano atrás nós temos falado, e é por isso que existe o Second Wave, para restaurar os altares da nação, começando por Belo Horizonte, sim,
meias verdades. Sabe o que é meia verdade? Você pega um pouco da verdade e não coloca o coração de Deus. Você tem que colocar o coração de Deus, sabe? Levanta a tua mão para você receber aí. O coração de Deus, ele traz esperança. Ele aponta o caminho. Não é, Luiz Hermínio? Ele aponta o caminho. Ele fala assim: se arrependam, porque eu vou estar com você. Lembra de Nínive, lembra de Jonas? Jonas tinha uma palavra de juízo para uma cidade, mas quando ele chegou, o povo se quebrantou, o povo chorou, e Deus não trouxe. Deixa eu te falar, não existe juízo sobre Belo Horizonte. O que existe é uma palavra de correção. O que existe é uma restauração de altares sobre essa nação. O que existe sobre Belo Horizonte são poços que Deus vai restaurar. São poços que Deus já deu a esse lugar, que Deus vai dar de novo. Há uma segunda onda. Receba essa segunda onda. Há uma segunda onda vindo sobre esse lugar. Não receba a palavra de profetas que não choram pela cidade. Toda palavra precisa ser envolvida com amor. Toda palavra precisa ser encharcada com amor. Toda palavra de Deus, ela traz e aponta. Eu sei que muita gente está assistindo pela Rede Super. Escuta essa palavra aqui. Toda palavra precisa estar encharcada com amor. Porque Deus, antes de trazer juízo, Ele é amor. Deus não fez isso com Belo Horizonte para trazer juízo sobre a cidade. Não interpretem errado. O que Deus está dizendo, eu vou estudar sobre vocês hoje, com isso. O que está acontecendo são percas de territórios. Fala para o teu, perda de território. E não é culpa de A, B, C ou D, é culpa nossa, de todo mundo, é a igreja toda. Não é de Belo Horizonte, é do Brasil inteiro. Nós perdemos territórios. Nós entulhamos os poços. Isso é verdade. Mas não justifica apontar o dedo para um ministério. Não justifica você culpar uma pessoa. Sabe por quê? Palavra profética depois que acontece, querido, é crítica. Não tem revelação nenhuma. Toda palavra profética precisa ser encharcada com amor. Fala comigo, amor. Nós estamos falando aqui dos filisteus. Os filisteus ali, eles eram os inimigos de Israel. Aqui no texto em Gênesis capítulo 26. E uma das coisas que a gente percebe é que eles persistiam contra o povo de Israel. Todas as vezes eles estavam entulhando os poços. Israel abria um poço, eles lá entulhavam. Israel abria outro poço, eles lá entulhavam. Existem inimigos que perseguem a igreja. E eu quero falar sobre isso. A Bíblia diz aqui: Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto. Versículo 10 diz: então Abimeleque disse: tens ideia do que fizeste, quando poderia ter deitado com a tua mulher e trazido a culpa sobre nós? Você não sabe a confusão que é uma palavra profética fora do lugar. Você não sabe a confusão que traz para a igreja. Traz medo, não traz correção. Levanta a tua mão e fala assim: Senhor, eu recebo a palavra que vem direto do trono de Deus. A palavra de correção, não a palavra de medo, a palavra de correção. É diferente. Um pai que ama corrige, mas o inimigo espanca. Segundo lugar, Deus está tirando a imaturidade da igreja. Porque a Bíblia não manda a gente julgar os profetas, manda a gente julgar a profecia. Não julga o profeta, julga a profecia, é outra coisa. Julga a profecia. Profeta não. Julga a profecia. Isso é bíblico, a gente precisa amadurecer. Diga para o teu irmão: é tempo de amadurecer. É tempo de sair de gerar e chegar em algum lugar. Vamos falar dos deuses filisteus que estavam atormentando. Os filisteus, os principais deuses dos filisteus eram Dagon, Baal e Astarote. Todos eles tinham sacerdócio de prostituição, de fertilidade, de prosperidade. Todos eles tinham amor às coisas da terra. E na verdade,
esses